Hello, guys. Here I am again, professor Armando Millen, dessa vez para fazermos a class, da class 4 do book 2, ou seja, vamos fazer a class, a parte da gramática da unidade 4 do livro 2. Nós estamos ao vivo no Zoom e no Facebook, no Zoom e no YouTube, então quem quiser nos acompanhar, esteja à vontade. Se você tiver alguma pergunta para fazer, deixa escrita, não é? Acompanhe aqui e vamos, então, começar a nossa matéria. Hoje, vou fazer aqui o nosso compartilhamento de tela. Hoje, cadê aqui o título? Class 4, Main Question. What is your address? Não é? Então, nós vamos estar falando de quê nessa aula? De numbers, de números, não é? Então, é uma aula bem interessante, porque, obviamente, né, no nosso dia a dia, nós utilizamos números o tempo todo, só que o inglês tem uma peculiaridade. O inglês usa mais os números ordinais do que nós aqui no Brasil. Mas a gente vai começar devagar, vamos começar por partes até a gente chegar lá, ok? Então, aqui nós temos Vamos focar na tabelinha do lado esquerdo, que são os cardinal numbers, ou seja, os números cardinais, né? Então, vamos focar nessa tabelinha aqui, que está dividida no meio, depois a gente passa para falar dos ordinal numbers, tá certo? Então, assim como no português, nós, do número 1 até o 19, cada número tem um nome específico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Do 20 em diante, a gente tem as casas das dezenas, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, né? E a gente acompanha. Por exemplo, 91, 72, 64, não é? E assim vai. Então, no inglês, funciona exatamente da mesma forma. Do 1 ao 19, cada número tem o seu nome, e a partir daí a gente trabalha combinando esses números. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Acompanhem e leiam junto comigo, tá? Eu vou ler mais devagar para dar tempo de vocês lerem após, all right? So, cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Paramos aqui. Conseguiram acompanhar e repetindo junto comigo? Então, qual é a peculiaridade a nível de som que nós temos aqui? O nosso querido, amado, estimado TH, 3, né? Não é free é livre, e não é tree. Tree é árvore, né? Aqui é 3, tá certo? Então, temos que nos acostumar, nós já estamos no livro 2, apesar de nós termos 3 meses aí, não é? De evolução, é pouco tempo, mas nós temos que nos acostumar aí com esse som do TH. Training. 3, father, mother, with, ok? Muito importante, muito importante nós ensinarmos a nossa boca a pronunciar esse TH, tá? Ah, mas é muito difícil, professor. Não existe nada difícil nesse mundo. Existem coisas que custamos um pouquinho mais a alcançar, não é isso? Porque, na verdade, se você for parar para pensar, um nativo, bebê, criança de 2 anos, ele já consegue emitir esse som da maneira correta. Por que nós não vamos conseguir, não é? Então, 3. Então, essa é uma peculiaridade. Outra peculiaridade é aqui, olha, do 13 em diante, você vê que todos eles terminam com teen, não é? Então, esse teen, né? Lembra que a gente sempre fala, é dobrado, esse som tem que sair, é um som de I comprido, tem que sair, tá? Não pode fazer, por exemplo, aqui, ó, 13. Não é 13, é 13, tá? Não é 14. É 14, e por aí vai. 15, 16, 17, 18, 19, né? Óbvio que eu estou puxando mais para ficar bem enfático, né? Vou falar normal, olha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Viu como sobe esse teen do final? Então, é muito importante a gente pronunciá-los.
porque depois a gente vai ver lá há outras casas das dezenas lá, que é um pouquinho diferente, alright? E outra coisa, vocês já se deram conta que essa terminação vai do 13 aos 19, que é exatamente o quê? O período da adolescência, não é? Não é por isso que a gente, quando fala de adolescente hoje no português, já fala até os teens. Eu vou falar com os teens lá, não é? Se referindo a adolescentes. Então, por quê? Porque os teens compreendem do 13 ao 19, exatamente nessa terminação. Então, mais uma dica aí para ajudar vocês a lembrarem dessa pronúncia. Teen, ok? Good. Outra peculiaridade interessante. Olha aqui, o five virou fifth, virou F-I-F. Por quê? Quando a gente acrescentou teen, saiu o VE e entrou o F. Vocês lembram lá no livro 1, aquela regrinha, por exemplo, para plurais, onde você tem wolf, lobo, e wolves, lobos, né? Que trocou o F do wolf por VES, né? Então, aqui a regrinha aconteceu igual, só que na mão inversa. Era VE e trocou para F. Lá, quando a gente aprendeu, era F e trocou para VE. Então, a gente viu que essa regrinha é de mão dupla, certo? Então, muito importante a gente lembrar que o 5 vira fifth, ok? Ou, melhor, que o 15 vira 15th. 15, all right? Que mais que eu tenho para falar de vocês? Eu acho que é isso, tá? Então, observem aí que do 1 ao 19, cada número tem um nome, vamos colocar entre aspas, específico. Então, vou ler tudo corrido de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Good. Do 19 em diante, vamos subir aqui para o 20 aqui, ó. A gente passa a ter as casas das dezenas, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Então, vocês observem que o americano, não é? Ele tem uma característica com esse T aí, às vezes de dar uma matadinha nele, né? Então, olha lá, 20, né? Matou o T ali do 20, né? Então, olha a diferença. Bom, 12, ok, e 20, bem diferentes um do outro. Aí a gente passa aqui, olha, do 13 e do 30, ó. 13 e 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Ok? Então, só para vocês frisarem, observarem bem a diferença entre essas duas colunas aí a nível de som, né? É óbvio que quando a gente olha escrito ali, está na cara a característica de cada uma daquelas duas colunas, mas a nível de som é muito importante que vocês frisem aí essa diferença para compreensão auditiva e para vocês falarem corretamente, ok? Então, e aí, galera, como que a gente fala, por exemplo, esse número aqui? Vou até escrever, ó. Até escrever. Como que você fala esse número aqui no português? 21, não é isso? Então, você tem a casa da dezena, 20, e você soma o 1. Então, a mesma coisa você vai fazer no inglês. 21. E se for, vamos lá, 35. Então, o que a gente tem? 35. E por aí vai, né? 49, 49, e por aí vai. Então, a mecânica, digamos assim, das centenas, da casa das dezenas, perdão, é a mesma mecânica do português, ok? Então, não muda nada, não muda nada. Qual é a característica que a gente passa a ter? É a partir do 100, que o 100, que o 100 no inglês, ele tem uma forma específica de você falar. 100, tá? Eu até
às vezes eu dou essa tradução, acho que eu cheguei até a comentar isso no Homework Stage 1. Não. Desculpe, eu estou fazendo uma confusãozinha aqui. Eu comentei isso no último conversation que eu fiz com o professor Vini, né, que tinha a altura de um prédio. Então eu fiz esse comentário aqui, o professor Vini trouxe, eu complementei o comentário e agora eu estou trazendo isso de uma forma mais certinha, né? Eu gosto, na verdade, de traduzir o 100 de uma forma um pouquinho mais literal. Claro que 100 quer dizer 100, né? Mas eu gosto de traduzir ele como uma centena, tá? Ah, professor, mas não é a mesma coisa falar uma centena ou 100? Sim, é a mesma coisa. Mas mentalmente vocês vão entender o gatilho que eu estou colocando na cabeça de vocês, falando em 100 sendo uma centena. Aí, obviamente, 200, 200, duas centenas. 300, três centenas, 300, e por aí vai, tá certo? E o 1000? O que é o 1000? Não é um milhar? Então, 1000, certo? Então, 100, 100, ou uma centena. 1000, 1000, ou um milhar, correto? Então, olha aqui, ó, o exemplo, olha, do 21, aqui embaixo, ó, que eu comentei com vocês, ó. 21, ok? Certo, mas, professor, eu não entendi ainda por que você fez tanta questão de frisar essa questão do 100, para a gente pensar nele mais como uma centena e não como 100. Por que isso? Ahá, por quê? Acompanhe o meu raciocínio aqui que vocês vão entender. Essa coisa é peculiaridade do inglês, tá, gente? Por isso que eu estou puxando esse raciocínio aqui com vocês, porque o inglês tem lá suas peculiaridades, não é? Como que vocês falariam 100 em inglês? 100. 200. 200. 300. 300. E aí a gente vai, né? A gente vai e aí a gente chega no, vamos lá, 900. 900. Agora, antes da gente falar esse próximo número, o que vocês têm aqui, olha, se a gente fizer aqui, ó, assim, ó. O que vocês têm aqui? Tá mais um espaço até, ó. Ali a gente não tem 900. Então, o que a gente tem aqui embaixo? 1000. Hã? 10 centenas. Pensem dessa forma que faz mais sentido. 10 centenas. 10 E se eu mudar aqui, vou trocar aqui porque começa para não ficar muito lá embaixo. Se eu trocar aqui, ó, 1200, 12 centenas. Ou se eu colocar aqui, ó, 2500, 25 centenas. Peraí, mas professor, não entendi. Esse número aqui, eu posso também colocar ele dessa forma, não posso? 2.500. Pode colocar assim. Respeitando uma coisa, que no inglês é vírgula, tá? Não é ponto, certo? Então, 2.500. Aí eu posso falar de duas formas, né? Eu posso falar como eu fiz separadinho aqui. Isso aqui é só para ilustrar, viu, gente? Não escreve desse jeito, não. É só para ilustrar, para ajudar o nosso cérebro a processar essa informação. Então, eu posso falar, olha, 1,000, 2,500, 500, ou eu posso falar 2,500. Qual é o mais certo de falar? Não existe. Ambos estão corretos. Gramaticalmente falando, eu diria até que 2,500 está mais correto, né? Mas no dia a dia, o americano vai falar mais 2,500. Por quê? Pela simples razão de ser mais rápido de falar 2,500 do que 2,500, não é? O americano, ele normalmente vai optar pelas formas mais rápidas. Quando eu tenho duas formas de falar a mesma coisa, uma um pouco mais comprida e outra um pouco mais curta, ele vai optar sempre por essa forma mais curta, tá certo? Então, a mesma coisa aqui. Por que eu vou falar 2,500 se eu posso falar 2,500, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Como é que eu falaria esse número em inglês? Ou eu falaria 1,400.
ou eu falaria 1400. Oops, I'm sorry. 1400. Duas formas. Hoje não tem ninguém aqui para ver se eu estou digitando coisa errada. Eu sou mestre em trocar letra. Vou ficar mais atento para evitar isso, mas eu sou terrível, eu sou muito afobado aqui com os meus dedos, acaba que eu digito coisa errada às vezes. Mas, então, o que vale aqui é que esse número, para nós brasileiros, 1400, eu posso falar em inglês de duas formas diferentes. 1400, literalmente, 1400, eu posso entender ele 1400, ou seja, 14 centenas. Por isso que eu lá na frente eu falei em 14 centenas, ou melhor, né, quando eu ensinei a centena, eu falei, pensa em uma centena e não 100 apenas, para facilitar a forma, essa forma aqui, tá? Que o americano fala muito desse jeito, muito, tá? E se você não tiver acostumado, né, desse jeito, né? Se você não tiver acostumado, dá um nó na cabeça da gente, tá? Então, acostumem-se com essas duas formas de lerem esses números, certo? Obviamente, eu estou dando um exemplo aqui do 1400, mas vale para qualquer número que tenha essa formatação aqui, tá bom? Ok, good. Vamos limpar a tela. E a gente vai ver isso escrito mais embaixo, tá bom? A gente vai ver isso escrito mais embaixo. Então, entenderam aí a mecânica dos números? Ah, Armando, então se for 57, 50, opa, 57. Ah, entendi. E se for 1300, 1300, ou então 1300, não é isso? Então, se for 4500, vamos escrever esse. Tentem fazendo aí na cabeça de vocês para ver se vocês vão fazer igual a mim, né? Cadê? Text. Se for 4500, lembrem-se sempre que no inglês é invertido ponto e vírgula. Vocês já repararam que nas calculadoras é assim? Então, é porque vem do inglês, tá? Então, eu posso falar de duas formas. Eu posso falar 4,500. Acompanha aqui embaixo, olha. 1,000, não é? Ou eu posso, oh meu Deus, ou eu posso falar 40, 4500. Também não seria? Se eu dividisse isso aqui dessa forma, não seria isso? 4500? Não é? O 100 não são dois zeros com um númerozinho na frente? Opa, tá? Veja bem, isso aqui não existe na forma escrita. Eu só estou fazendo isso daqui com vocês para vocês visualizarem melhor o que acontece, como que o americano raciocina, tá certo? Mas, obviamente, que ninguém vai escrever 4.500, 45 espaço 00. Não, óbvio que não, tá? Se você colocar isso dessa forma, parece que você está falando de dinheiro, 45, né? $45, R$ 45, né? Tá certo? É sempre dessa forma aqui. Isso daqui é apenas para vocês visualizarem a forma dele raciocinar, tá certo? Então, 4,500 ou então 4,500, ok? Good. Agora vamos falar dos ordinais, antes da gente descer aqui, tá? Ordinal numbers. Então, digamos assim, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles têm um nomezinho próprio. A partir daí, é acrescentar TH no final de todos os números, certo? Aí, óbvio, né? Se eu estiver falando do 21, aí, assim como no português, o 1 não é um nome específico, então 20 first. E a gente vai chegar lá. Ué, Armando, mas olha ali, o 20 não foi pro ordinal, só o first. Vamos chegar lá. Mas vamos pegar primeiro essa coluna aqui, olha. Pay attention, tentem ler depois de mim, ok? First,
second, third. Olha o TH aí, ó. Third. E agora, professor Armando, é TH no final de tudo. É TH no final de tudo, galera. Olha, tem que ter língua para ler esses números em inglês, hein? Tem que ter língua, professor Armando? Tem que ter língua. Então, vamos lá. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vou ler de novo agora, mais corridinho. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ok? Agora, na outra coluna, do 11º em diante. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Nossa, professor, você deu uma pausa e uma soprada, é isso mesmo? Claro que eu estou fazendo isso mais pausado, que é para vocês poderem acompanhar. Agora eu vou ler corridinho de novo. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. É isso mesmo, tá bom? Mas é estranho, né? Tudo que é novidade parece estranho, mas é isso mesmo. E depois a gente acostuma e fica tudo normal, natural, né? Então vamos lá. 20. Como é que é 20? Do lado dos cardinais? 20. Aí o que a gente vai fazer quando a gente acrescentar o TH aqui? Mais uma vez a regrinha lá do plural, né? Que quando você pluraliza palavras terminadas em Y, entra o IE, não é? Por exemplo, city. O plural de city é cities com IES, não é isso? Então, a mesma coisa acontece aqui. 20, olha lá, quando você coloca o TH, você muda o Y para IE. E assim até o final, não é? Então, pay attention. 20th, 30th, 40th, 50th, quase que não saiu, hein? 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. A gente quer falar pausado, fica até difícil. Vamos lá agora, falar mais corridinho. 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 60th, 70th, 80th, 90th. Ok? Gente, vocês viram que eu estou querendo falar um negócio muito explicadinho e tive um pouco de dificuldade. Então, vocês veem que é normal. Se você não estiver fazendo isso com frequência, é normal, às vezes, dar essa quebradinha de língua. Posso confessar uma coisa para vocês? É a mesma coisa que eu quiser fazer ordinal de número muito grande no português. Eu vou me embolar todo. Então, tem uma hora que é natural você se atrapalhar um pouquinho, não é? Tudo bem, nós aqui estamos numa postura de professor, nós temos que ter mais cuidado com aquilo que a gente fala com vocês, mas ainda assim eu sou um ser humano e que falo inglês no meu dia a dia. Então é natural que, assim como às vezes no português dá um bug na cabeça da gente, é natural que no inglês às vezes também dê, tá? Isso faz parte do dia a dia de quem vive com a língua, tá? De quem convive com a língua. Mas vamos lá então de novo. 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 90th, 80th, 90th, ok? Então, sempre tem que ter o no final, certo? Aí, tá aqui embaixo o 21st. Opa, mas não, professor, escreveram errado ali, ó, é 21º, é 21st. Aí vem um grande detalhe do inglês que facilita. Nos números ordinais, que é essa coluna do lado de cá, nos números ordinais, quando eu tenho um número composto, como 21, 34, 45, 107, 128, 335, 2.497, 1.354.289, não importa o tamanho do número. Se é um número composto, né? Composto no sentido de diversas casas, né? Apenas a última casa vai
para o ordinal. Então, se eu tenho um número como... Deixa eu dar um número qualquer aqui, tá? Vou batendo um número aqui no teclado sem nem olhar muito o que eu estou fazendo. Opa, até digitei coisa que não é número. Ó, chutei mesmo, hein, gente? Ó, tá bom. O que é isso aí em português? 8.775.543. Armando, transforma esse número para ordinal em português. Ih, não vou nem tentar que eu vou me complicar. Mas no inglês é muito fácil. Apenas o número 3 vai para o ordinal. Então, aqui não tem como eu diminuir a letra, né? Colocar a letra pequenininha assim do lado do número em cima, né? Mas imaginem que está acontecendo, ó. Que está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui, olha, no terceiro, tá? O RD pequenininho ali em cima. Então, simplesmente é o 3 que vai para o ordinal. Como é que é milhão em inglês, gente? Essa aí é fácil, hein? Essa aí todo mundo sabe, é o million, não é? E como é que é a casa do milhar em inglês? Thousand. E como é que é a casa da centena em inglês? Hundred. Então, vamos lá. 8.775.000, igualzinho no português, ó. 775.000. So, again, 8,000. Será que eu escrevo? Vou escrever, ó. 8 millions, I'm sorry. 8 millions, 775 and 543rd. Ó, vou subir o número aqui para que... Espera aí, como é que eu faço aqui? Aumentar um pouquinho a tela. Eu vou tentar subir de novo aqui o número. Vamos lá. Para que vocês possam acompanhar embaixo ali na legenda, né? Só o million que não está aqui no nosso gráficozinho. Mas esse é fácil, né? So, 8.700.000, olha aqui, ó. 770, ó, 75, o quê? Thousands, né? Então, igual no português, 775 mil. 775,000. E aí depois, 543. 540. Se fosse 43, né? Seria 43. Mas é ordinal. Então, 43rd, né? Oh, caramba, Armando, quer dizer que esse númerozão enorme, quando eu falo ele no ordinal, é só o último númerozinho que vai? Exatamente. Se aqui, olha, ao invés de 43, fosse 40 no ordinal. Como é que é o 40 no ordinal? Vamos procurar na tabela? Cadê o 40? Ah, aqui, ó. Fortieth, né? Então, a gente só acrescenta o TH aqui. Claro, né? Aqui, o Y troca para IE e entra o TH. Fez sentido para vocês? Espero que tenha feito. Assistam essa aula novamente, porque essa é uma aula muito importante de números, tá certo? É muito importante, ok? Então, vamos agora, com esse conhecimento todo na nossa cabeça, vamos ler o que o livro está trazendo aqui para a gente. Vamos lá. Note. Os números ordinais, cadê? Vamos olhar na tabela quem é o ordinal. Ah, o ordinal é esse aqui, né? Que é o primeiro, segundo e terceiro. Ah, uma característica que eu não falei com vocês. Vocês observaram que os ordinais é sempre, quando a gente faz ele abreviadinho assim, é sempre o final do número, né? Por isso que second é ND, first é ST, third é RD, e depois todos os outros é TH direto.
tá certo? E não tem como tem no português masculino e feminino, né? É o primeiro, que é o ozinho, o primeira, que é o azinho, né? Não, no inglês é assim. First, ST. Second, ND. Third, RD. E do quarto em diante, TH. Certo? Então, vamos lá. Vamos ler aqui a nota. Então, vamos lá. Os números ordinais, em inglês, normalmente são utilizados, olha que dado interessantíssimo, hein? Para datas e endereços, e em diversas outras situações, assim como usamos no português também. Mas ele é muito utilizado para data e endereço. No português, a gente não fala assim, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, não é isso? Mas depois é 2 de fevereiro, 2 de março, não é 2º de março. No inglês, seria 2º de março. E 21º de abril, e por aí vai, tá? O inglês, ele usa sempre o mês como ordinal. Então, olha lá, ó, olha o exemplo que ele está trazendo para nós aqui, olha. 4th of July, 4 de julho, né? É como se a gente estivesse falando 4º de julho, né? Se fosse 1º de julho, a gente falaria, né? Então, o americano continua. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, tá certo? Então, 4th of July. All right? E a famosérrima Fifth Avenue. Fifth Avenue, né? A 5ª Avenida. All right? E aqui, ó. First day of the year. 1º dia do ano. First day of the year. Tá? Então, para endereços e datas, nós utilizamos sempre os ordinais. O que nós temos aqui? Percebam os usos das iniciais elevadas dos 3 primeiros, né? Então, first, olha lá. First, primeiro. Opa, cadê você? Depois nós temos second, olha lá, o segundo. E o third. Ih, ficou grande aqui. Era para estar pequenininho aqui, né? O RD pequenininho aqui. Certo? Terceiro. Good. E aí depois ele fala o quê? Peraí. Ok. Depois ele fala o quê? A partir do 4º, fourth, os números passarão a receber a elevação TH, até chegar novamente ao 21º, né? Então, que é o 21st, ou então ao 22º, 22nd, 23º, 23rd, 24º, 24th, e por aí vai, por aí em diante. Notem que em números de 2 algarismos, a partir do 20, né, do 20th, né, a mudança só ocorrerá no segundo algarismo, né, conforme o exemplo a seguir. Eu acrescentaria que com números de mais de 2 algarismos, a mudança só ocorre no último, ou no último à direita, no último número à direita. Né? Então, está aqui o exemplo do que nós falamos. 21st. O 20 continua, só o first que cai para o ordinal. Do português, não, né? No português, essa parte é mais difícil, que tem que botar tudo no ordinal, né? 21º. Por isso que eu brinquei com aquele número ali do 8 milhões, que eu nem me arrisco, que eu vou me embananar para transformar esse número inteiro no português em ordinal. No inglês é fácil, é só o último, tá certo? Então, perceba que o primeiro algarismo permanece cardinal, não é? E, cadê? Ai, diminui, Armando. Perceba que o primeiro algarismo permanece em cardinal, sendo modificado apenas o segundo, ou melhor, o último, né? Ok, good. Ok. Então, ó essa tabelinha aqui, ó. More cardinal numbers. Então, mais números cardinais. Vamos ler junto? Eu leio e vocês repetem, tá certo? Vamos lá. 30. 30. Repeat. 100. Repeat. 150. Repeat. 500. Repeat. 1,000. Repeat, guys. E agora é aquele que a gente pode ler de 2 formas. Olha lá. 1,500. Repeat, guys. 1,500. Ou então,
1,500. Repeat, guys. Ok, agora vamos ver uns números mais complexos. 6,340. 6,340. Excellent. E agora aquele ali, né? A gente tem 100 na casa do milhar, não é? 100 mil. Ah, sim, então é 100, porque é 100, mas só que está na casa do milhar, 1,000. Ah, claro, 100,000. Vamos ver se é isso mesmo. 100,000. Vamos repetir? 100,000. Good. E o 1 million? 1 million. Repeat, guys. 1 million. E ali, ó, a gente tem 200 na casa dos milhões. 200 milhões. Ah, igualzinho que a gente fala no português. 200 million. 200 million. Ok? Então, observem que a parte dos números é muito parecida com o nosso português, principalmente nos números cardinais, é muito parecida, tá? E a facilidade depois nos números ordinais, que a gente só leva a última casazinha à direita para o ordinal, certo? O resto do número não se leva para o ordinal. Ah, mas Armando, isso é só escrito, né? Falando tem que colocar tudo no ordinal. Não, 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 não. Falando também. Só o último vai para o ordinal, tá? Tanto escrito quanto falando. Só o último vai para o ordinal. Ok, guys? Então, essa foi a aula. Talvez seja uma aula que requeira, que necessite com que vocês assistem uma segunda vez. Façam isso. A gente fala porque a gente sabe, né? A gente é professor e a gente sabe informações que precisam de um pouco mais de tempo para entrar na nossa cabeça, não é? E então assistam, se for o caso, essa aula novamente e façam o Check Your Progress, que ali vocês vão esclarecer talvez algumas dúvidas na hora que vocês estiverem escrevendo esses números, certo? E escrevam, comecem por números simples, pensem em números loucos, mas simples. 27, 345, e aí depois vai aumentando, 1.289, e vai aumentando, e vai escrevendo esses números. Treinem isso é muito importante. Sabe o que eu fazia quando eu estava aprendendo o número? Eu lia placa de carro na rua, em inglês. Tudo que era placa de carro que passava, eu olhava e lia em inglês. Foi assim que eu melhorei a questão dos números. Ou eu via um outdoor na rua, né, que tinha um número de telefone, alguma coisa, eu lia em inglês. Todo número que eu via na rua, eu tentava ler ele em inglês. Porque eu não sou diferente de vocês, na época que eu aprendi isso, me causou estranheza um pouco algumas coisas. Então, para eu acostumar, eu me permiti esse processo. Façam o mesmo, ok? Então, não percam mais uma vez, não deixem de fazer mais uma vez o Check Your Progress e depois a gente corrige ele junto, tá certo? Guys, thank you very much for the class. Muito obrigado pela aula. Vejo vocês uma próxima vez. See you one next time and catch you later. E a gente se vê por aí, não é? Muito obrigado. Se tiverem dúvida, assistam essa aula novamente. Se tiverem ainda dúvida, sim, mesmo assim, vão nos canais competentes, deixem suas mensagens, façam suas perguntas. A gente gosta quando o aluno entende tudo, né? Mas se o aluno tem dificuldade e ele corre atrás da dificuldade dele, ele procura explicação, ele contata a gente, ele fala conosco, ele pergunta, a gente gosta muito disso, tá bom? Então, see you guys, take care, and see you one next time. Bye bye, everybody.